somos acadêmicos do 4º semestre do curso de administração. Estamos em mais um novo vídeo, dessa vez para fazer uma abordagem do livro Pinóquio no País dos Paradoxos. Este livro, ele remete à literatura mais famosa infantil, que é o livro de Pinóquio. O livro também retrata sobre as aventuras deste boneco de madeira que sonhava ser uma criança de verdade. Neste livro, o autor italiano Alessio, ele faz algumas adaptações ao livro original. Ele coloca novas aventuras e também ao longo do livro existem algumas reflexões lógicos-matemáticas mais famosas da história. Então, a palavra-chave deste livro, na verdade, é raciocínio lógico. O livro, ele conta com 19 capítulos e ele tem a seguinte dinâmica. De início, o capítulo ele retrata uma situação vivenciada pelo boneco e também ao final ele coloca uma reflexão lógico-matemática, que são os paradoxos. E antes de darmos continuidade, nós temos que nos conceituar sobre a palavra paradoxo. Para quem não sabe, paradoxo, segundo o dicionário Aurélio, é um conceito que é ou parece ser contraditório ao senso comum. Então são aquelas informações contraditórias que vêm para desafiar a nossa lógica, aquilo que a gente toma por verdade, aquilo que a gente sempre acredita de uma face e nunca vê a outra. Este livro, como eu disse, ele conta com 19 capítulos, mas como o tempo é curto, nós iremos abordar apenas o capítulo 2. Vamos lá! A grande aventura se dá pelo fato de Gepeto muito feliz porque finalmente levou aquele tão desejado pedaço de madeira para casa e assim deu início ao tão esperado boneco. Ele não teve dúvida quanto à escolha do nome, porque Pinóquio foi o primeiro nome que veio à sua mente e assim ficou. Gepeto criou um boneco de madeira que iria mudar a sua vida. Conforme ele fazia o boneco, ele ia se surpreendendo, como quando viu que os olhos de Pinóquio se moviam e o olhava fixamente. Viu que o nariz crescia de maneira demasiada, e quanto mais Gepeto encurtava o nariz, mais o nariz crescia. Quando parecia que Pinóquio estava pronto, eis que Gepeto tem outra surpresa. Pinóquio acha uma brecha na porta e sai correndo pela rua. Ele teve que ser parado por um policial que o segurou pelo nariz e esse quebrou. Foi aí que Gepeto descobriu que não tinha feito as orelhas e por isso Pinóquio não podia ouvi-lo. Houve também um momento onde Pinóquio adormece junto ao seu pai em frente à lareira e queima seus pés. Lá vai Gepeto fazer novos pés para seu filho. E Gepeto mal terminou seus pés e Pinóquio, com suas travessuras, cai de cima da mesa e lá se vai mais algumas peças do seu corpo. Pinóquio queria mesmo era ter uma vida como de um menino de sua idade. Pular, brincar, dar cambalhotas, correr, mas as consequências das suas travessuras eram diferentes dos outros meninos, pois Pinóquio precisava ser reconstituído a cada queda que levava. Houve um momento em que Gepeto se questiona se era possível Pinóquio ser sempre Pinóquio, pois ele havia sido reconstituído tantas vezes que cada parte do seu corpo tinha sido substituído por outra. Ou seja, é possível que ele tenha a mesma essência de quando foi criado pela primeira vez? Paradoxo. Uma declaração aparentemente verdadeira que traz contradições lógicas. Traduzindo para o termo mais simples, é o oposto do que o outro acha o que é verdade. Plutarco, em Vidas Paralelas, traz sobre o rei Teseu, onde era um navegador que chegou no final de uma conclusão sobre o seu navio, onde ele tinha passado por diversas reformas, diversos reparos, onde ele se perguntou se aquele era o seu navio. Como Gepeto também parou para refletir se aquele boneco, depois de tantos reparos, era o boneco que ele tanto amava. Um objeto que teve todas as suas peças substituídas ainda continua sendo um objeto original? É muito relativo, como o paradoxo fala, e podemos tirar como conclusão ou ver que é baseado na definição que você vai dar do objeto em si. Então podemos observar claramente que o paradoxo não pode ser algo solucionável a partir do momento que a sua verdade vai se contradizer com a outra verdade, mas pode trazer um leque de soluções diferentes, soluções, pensamentos, onde o único objetivo é sempre olhar para a verdade. Através do capítulo 2, podemos relatar que o paradoxo a ser demonstrado no texto, ele questiona se Pinóquio deixa de ser Pinóquio,
por seu pai Gepeto ter que repor parte de si. E a conclusão que se tem é que nada modifica a personalidade do ser objeto, independente de suas partes serem reparadas, pois o que muda o ser humano são suas experiências, a cada dia tentando ser melhor. Ou seja, Pinóquio continuou com seu jeito travesso, egoísta, teimoso, ingênuo e mentiroso, mesmo que seu corpo tenha sido modificado, assim como um computador ou um carro, que precisa ser trocado as peças para que desempenhe uma melhor função. O paradoxo enquanto tal, portanto, não pode ser solucionado, mas prevê respostas diversas com base nas acepções que podemos dar, nos termos de como ou igual. No que se refere ao capítulo 2, onde Gepeto se pergunta se Pinóquio é sempre Pinóquio. O problema, do ponto de vista filosófico, consiste em definir a diferença entre a entidade física e a entidade metafísica. Quando olhamos um rio pela segunda vez, ele não é mais o mesmo, porque o fluir do tempo modificou as gotas de água que o compõem. Analogamente, uma experiência não pode ser repetida de maneira idêntica 2 vezes, já que cada coisa que nos circunda, inclusive nós mesmos, varia continuamente de um instante a outro. Sobre essa visão analítica, não apenas o boneco consertado não é mais o mesmo Pinóquio de antes, mas a cada momento da narrativa é diferente do anterior. Bom, essa foi a nossa apresentação. Indicamos a você a leitura deste livro. O livro ele pode aparentar ser uma leitura um pouco complexa, mas não se torna nada cansativa e oferece grandes aprendizados que eu tenho certeza que vai contribuir tanto para o seu desenvolvimento pessoal e principalmente profissional. E o livro, ele traz uma forma diferente de reflexões de diversas situações e não é diferente nas nossas organizações. De acordo com a teoria do paradoxo, as organizações assumem a possibilidade de encontrar formas criativas para poder responder a algumas demandas contraditórias que surgem no ambiente de trabalho. Este vídeo foi apresentado pelos acadêmicos Narli Rodrigues, Caroline França, Rodrigo Rafael, Lorena Cristina e quem vos fala, Letícia Azevedo. Até o próximo vídeo, pessoal!